alguns nomes na história que, queira ou não, todo mundo conhece. E Karl Marx, com certeza, é um deles. É um nome que a gente logo associa à revolução, a um pensamento que moldou nações inteiras e economias, e, bom, que gerou muita discussão, né? Para a gente entender de verdade o tamanho do impacto dele, a gente precisa ir além do que se ouve por aí. A gente precisa conhecer quem foi o homem, qual foi a obra dele e que ideias são essas que, literalmente, abalaram as estruturas do mundo. Então, vamos começar pelo começo. Antes de mergulhar nas teorias, que às vezes são bem complexas, vale a pena conhecer a pessoa. A vida do Marx foi tão agitada quanto as revoluções que ele mesmo previu. Ele nasceu em 1818, na região que hoje a gente conhece como Alemanha, e olha, ele nunca foi uma coisa só. O cara era filósofo, jornalista, economista e talvez, acima de tudo, um revolucionário. E claro, as ideias dele não eram muito bem-vindas em todo lugar. Por isso, ele foi exilado, expulso de vários países da Europa, até que finalmente se estabeleceu em Londres. Foi lá que, com o apoio fundamental do amigo dele, o Friedrich Engels, ele conseguiu desenvolver suas obras mais famosas. Pensa só no cenário, o auge da Revolução Industrial, uma transformação social gigantesca acontecendo. Foi nesse caldeirão que ele forjou o trabalho da vida dele, uma análise super profunda e bastante crítica do sistema capitalista que estava ali, crescendo ao redor dele. E agora a gente chega no centro do pensamento dele. Como é que o Marx enxergava e dissecava o capitalismo? Bom, a obra mais conhecida dele é O Capital. Isso aqui não é só um livro, não. É praticamente um manual detalhado, uma análise minuciosa da economia política para mostrar como as engrenagens do capitalismo funcionam por dentro. Mas o objetivo dele não era só um exercício acadêmico, sabe? Para o Marx, entender o sistema era o primeiro indispensável passo para conseguir superá-lo. O objetivo final era chegar a uma sociedade sem classes sociais e sem a propriedade privada dos meios de produção. Tá, mas o que fazia a história andar para frente na visão dele? O que impulsionava todas essas mudanças? Ele acreditava ter identificado um conflito que estava, assim, no coração da sociedade. Ele chamou isso de luta de classes. A ideia é a seguinte: de um lado, existe uma classe dominante, a burguesia, que é dona das fábricas, das terras, das ferramentas, enfim, dos meios de produção. Do outro lado, a classe trabalhadora, o proletariado, que só tem a própria força de trabalho para vender. Para Marx, essa tensão entre os dois grupos era o centro de tudo. E o mais importante, isso não era uma coisa exclusiva do capitalismo. Para ele, essa luta de classes era o verdadeiro motor da história. Ela esteve presente em todas as sociedades, desde as mais antigas, apenas mudando de forma. Mas a essência do conflito, segundo ele, nunca mudou. Se a gente olhar para a história, a forma de exploração foi evoluindo, né? A gente saiu da escravidão, passou pela servidão na Idade Média e chegou no trabalho assalariado do capitalismo. Mas, na análise de Marx, a estrutura básica se manteve. Essa divisão clara entre quem é dono dos meios para se produzir e quem só pode oferecer o seu trabalho. Certo, mas como essa luta de classes funciona na prática, na economia do dia a dia? Vamos entender agora um pouco da mecânica por trás do valor e do lucro no sistema capitalista. Para Marx, a fonte de toda a riqueza é uma só: o trabalho. É a ação humana que transforma a natureza em algo com valor. No fundo, todo o valor econômico vem do esforço humano. E isso nos leva a uma pergunta que é central em toda a teoria dele. Se são os trabalhadores que criam todo o valor, por que eles não ficam com todo o valor que eles produzem? De onde é que vem o lucro do dono da empresa? A resposta de Marx para isso está num conceito-chave: a mais-valia. Basicamente, é o valor que o trabalhador produz além do custo do seu próprio salário. Esse valor excedente não volta para o trabalhador, ele é apropriado pelo dono dos meios de produção e é isso que se torna o lucro. Para ficar bem claro, vamos pensar numa fábrica de carros. Os trabalhadores produzem lá 100 veículos. Só que os salários que eles recebem somam só uma fração do valor total desses carros no mercado. Essa diferença enorme entre o custo do trabalho e o preço final de venda, essa é a mais-valia. É a fonte de onde vem o lucro do capitalista. Agora, a gente precisa conectar os pontos. A análise de Marx, como eu disse, nunca foi para ficar só nos livros. Era um chamado para a ação, um chamado para a mudança. Marx foi muito influenciado por um outro filósofo alemão, o Hegel. Só que ele basicamente virou a lógica do Hegel de cabeça para baixo. Enquanto Hegel queria entender o mundo através da filosofia, Marx queria transformar o mundo. Tem até aquela frase famosa dele:
Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. A questão, porém, é transformá-lo. E essa união entre o pensamento e a ação ele deu um nome, praxis. Ou seja, não adianta ter a teoria mais genial do mundo se ela não for aplicada na prática para gerar uma mudança real, uma mudança revolucionária. Conhecimento e ação caminham juntos. E a revolução que ele imaginava não era uma reforminha política, não. Significava uma ruptura total com as estruturas que já existiam. O Estado, a propriedade privada, todas as formas de dominação. A ideia era criar uma sociedade fundamentalmente nova. E aí a gente termina com uma pergunta para a gente pensar. Mais de 150 anos depois, com todas as mudanças que o mundo já passou, será que as ferramentas de análise que o Marx desenvolveu ainda servem para a gente entender o nosso mundo hoje? A lente da luta de classes, da mais-valia, ainda nos ajuda a entender as desigualdades e os conflitos do século XXI? Bom, essa é uma resposta que continua sendo parte de um debate gigantesco.